Algumas pessoas me perguntam por que eu leio a Bíblia, outras me pedem para dar alguma prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Existem aqueles que não conseguem crer no que está escrito ali, porque foram homens que escreveram. Talvez se fossem jumentos eles acreditassem, mas como foram homens eles não acreditam. Outros ainda dizem que a Bíblia é um texto escrito por homens para manipular outros homens. E eu discordo plenamente disso, porque basta ver os erros, as besteiras, as diabruras, as maldades que a religião já fez ao longo da história em nome de Deus, e a gente prova o disparate que existe entre a religião e a Bíblia, de modo que os homens fizeram o que fizeram em nome de Deus através da religião, ignorando completamente o que a Bíblia diz. Porque nenhuma das atrocidades feitas em nome de Deus ao longo da história da humanidade tiveram respaldo verdadeiro da palavra de Deus. A religião não resiste 5 minutos de exposição ao Evangelho. A Inquisição católica e protestante, a barganha que é feita nas igrejas hoje, a teologia da prosperidade, tudo aquilo que a religião faz, que a sociedade vê como maligno, como ruim, como danoso, não resiste à palavra de Deus. É por isso que eu creio na Bíblia. Porque se a Bíblia fosse escrita para manipular pessoas, o camarada ia lá e ia escrever um texto que desse razão a ele quando ele quisesse fazer o que ele faz. Mas não é isso que acontece. Quem lê o Novo Testamento, principalmente, apenas lê, já vê que tudo que está sendo feito aí, já foi feito em nome de Deus, é mais coisa do diabo do que de Deus. A Bíblia, ela pode ser como é a mãe de todas as heresias, todas as seitas malucas, todas as religiões doentias que se levantam em nome de um único Deus, em sua grande maioria usam a Bíblia. E isso acontece por quê? Porque cada um lê e tem um entendimento. E aí cada um lê e diz o que quer, o que pensa. Então você fica assim, você põe em descrédito a ferramenta que eles estão usando e não o artífice. É como se alguém construísse um barco de madeira ruim e eu culpasse a madeira e não quem construiu o barco. O problema não é na Bíblia, o problema está no ser humano, gente. E é segundo isso que eu quero ler o texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, que diz que Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, um novo pacto dele com os homens. Um pacto que não vem da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. Ora, como entender a Bíblia de verdade? Fica a questão, quem tem a razão? Qual a religião é verdadeira? Qual o critério para se interpretar a Bíblia? E eu queria te dizer que é muito simples ler a palavra de Deus e entender o Evangelho. O problema é que a gente busca religião, o problema é que a gente busca dogma, o problema é que a gente busca doutrina. Na verdade, ninguém está preocupado em vida com Deus, em vida com o próximo, em amor, em simplicidade. A gente está preocupado com religião mesmo. Mas eu te digo, para você entender a língua portuguesa, o que foi preciso? Você teve que ir para o colégio, alguém teve que te ensinar o quê? O beabá, a cartilha básica. B com A, ba, B com E, bé, B com I, bi. Você precisa disso, entender o beabá para entender toda a língua, o idioma. É o primeiro passo. Mas primeiro você tem que aprender o básico. E assim é na palavra de Deus, a Bíblia. Para você entender a Bíblia, primeiro você tem que entender o básico. E é nesse ponto de vista que eu queria te dizer como diferenciar a letra que mata do Espírito que dá vida. Se você olhar a tua Bíblia no livro de João, no primeiro capítulo, quando fala sobre Jesus, diz assim, João 1:1: no princípio existiu o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio do Verbo, e sem o Verbo, nada do que existe foi feito. Versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como que do unigênito do Pai. O Verbo era Jesus. Por isso, meu amado, eu quero dizer que quem quer que deseje entender o que diz aqui nesse livro, tem que entender Jesus. Jesus é o Verbo. Tente entender uma frase sem um verbo e você não conseguirá. Tente montar um texto sem verbos e você não conseguirá. O que dá sentido a uma frase, na maioria das vezes, é o verbo, ou quase sempre é o verbo. Sem entender o verbo, o tempo verbal, dificilmente você entende o sentido do que se é dito. Por isso, dificilmente você vai entender o espírito do Evangelho se não entender o verbo do Evangelho, que é Jesus Cristo. Por isso que o chamado é para olhar para Cristo, é para seguir o alvo, que é Jesus. Não a religião, não o dogma, não a doutrina, mas Cristo. Ele é a chave de toda a sabedoria, é o que diz a palavra. Em Hebreus diz que ele é o resplendor da glória de Deus. Não precisa ser inteligente, culto, para entender o caminho de Deus, basta olhar para Cristo. Quem lê os ensinos de Paulo e dos apóstolos e acha muito complicado, eu não sei como é viver o Evangelho, é muito complicado, a Bíblia é muito difícil de ler. Então, lê os Evangelhos aqui no Novo Testamento, você vai ver a simplicidade da vida de Jesus, você vai ver como Jesus respondia às situações do dia a dia, você vai ver como ele tratava cada um, você vai ver como ele lidava com a vida. E é assim que você tem que fazer na sua, e assim você vai estar vivendo pelo Espírito que dá vida, e não pela letra que mata. Porque a religião nunca viveu assim, que eu sei que a Bíblia não é mentirosa. Eu sei que a palavra de Deus está aqui dentro. Muita coisa pode não ser mais útil para a gente hoje, como a lei de Moisés. Muita coisa pode ter para a gente apenas um significado histórico, cultural, como os livros das crônicas, dos reis, as histórias do Velho Testamento. Mas a palavra de Deus está aqui, meu irmão. E ela se revela através de Jesus na vida. De modo que eu conheço a palavra de Deus não somente pela leitura da Bíblia, mas pela observação da existência através de Jesus. Eu queria, para encerrar, ler com você o texto de João 13, no versículo 15, que diz assim: Jesus fala: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Meu amado, então o Evangelho se resume a seguir, imitar, copiar e tentar se parecer o máximo com Jesus. O que passar disso é anátema. A preocupação de Jesus é com a individuação do ser humano diante de Deus, e não com a estruturação de um grupo, de uma instituição, o surgimento de uma religião nova ou de doutrinas fixas. A preocupação de Jesus não é com a manutenção do poder eclesiástico. A preocupação de Jesus não é com a dominação do grupo que detém a verdade sobre os que não detêm. A preocupação de Jesus é comigo e contigo, para que venhamos a ser apresentados diante de Deus como homens pecadores remidos pelo sangue dele. Então, meu amado, é por isso que eu creio na Bíblia. Porque, primeiro, todas as burradas que os homens fazem em nome de Deus não tem nada a ver com o que está escrito ali, nem com o espírito do Evangelho. Por isso eu sei que o que a Bíblia me ensina não é a matar o próximo, mas é amar o próximo. Por isso eu sei que a Bíblia não me ensina a fazer inquisições, mas a manifestar o perdão e a graça. Por isso que eu sei que tudo que os homens fazem em nome de Deus e que se parece com o diabo, é porque eles são filhos do diabo e não de Deus, como o próprio Jesus falava para os fariseus. Mas aqueles que querem fazer a vontade do Pai, esses ouvem a sua voz e discernem o chamado. Por isso a Bíblia diz que nós receberemos a unção do Espírito Santo, que nos guiará a toda a verdade e não nos deixará confundidos. O Espírito Santo está aí, prontinho para te guiar a toda a verdade. Mas não podeis crer se buscai a glória dos homens. Jesus é o verbo que dá sentido a toda letra. Se não olharmos para Jesus antes de olharmos para as palavras, nós criaremos as maiores atrocidades em nome de Jesus. O chamado é para buscar Jesus na vida. O chamado é para, antes de ver qualquer coisa, ver Jesus. E a partir de Jesus, ver a vida. Jesus vai ser a tua lupa, Jesus vai ter a tua lente, Jesus vai ser o teu olho, Jesus vai ser o teu óculos. Se os teus olhos forem bons, tudo o resto vai prestar. Jesus vai ser o teu guia.
Jesus vai ser o verbo que vai dar sentido a cada frase do teu dia a dia. Pensa sobre isso. Deixa Jesus ser a chave hermenêutica que vai te guiar à interpretação da Bíblia correta, segundo o Espírito do Evangelho e a doutrina dos apóstolos.